Amém? Então vamos para mais uma live de sexta-feira, né? E eu estou muito feliz porque hoje eu vou falar de algo que a gente tem falado na Rede Jovem. A gente estava mandando alguns devocionais no WhatsApp falando sobre isso. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o plano de Deus. Então eu queria discorrer um pouco com você sobre esse assunto, sobre o plano de Deus. Você já se perguntou sobre o plano de Deus para a tua vida? E às vezes parece que o plano de Deus ele é meio misterioso, né? E a gente não sabe muitas vezes qual que era esse plano, né? Então, um dos exemplos que eu achei super legal a respeito do plano de Deus é em relação a uma maratona. Léo, como assim o plano de Deus em relação a uma maratona, né? Como que a gente faz, então, para descobrir o plano de Deus para a nossa vida? E a questão da maratona é mais ou menos assim. Não sei se você já correu uma maratona, uma corrida ou algo assim. Uma das coisas que a gente aprende é que o corredor, ou o cara que faz o atletismo, ele não pode sair correndo muito rápido. Ou o cara que faz maratona não pode sair muito rápido. Por quê? Porque senão ele vai se cansar. E ele também não pode ir muito devagar. Ou seja, ele tem que manter um ritmo certo. Ele precisa de um equilíbrio. Ele precisa de um equilíbrio, porque senão ele não consegue o objetivo. Da mesma forma é o plano de Deus para a nossa vida. Como assim? A gente precisa entrar no ritmo do Espírito Santo. Nós precisamos entrar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, né? E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, como descobrir o plano de Deus para a sua vida, né? Então, eu queria ler com você o livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, que fala assim: Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. De novo, uma vez que vivemos pelo Espírito, ou seja, quando nós cremos em Cristo, quando nós nascemos de novo, né, o Espírito começa a habitar em nós, ele começa a viver dentro de nós. E aí Paulo ele fala: sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo se a gente quer chegar no plano que Deus tem para nós, né? Então, na Bíblia, a gente vê alguns homens que eram sensíveis à voz de Deus. Um deles é Davi. Davi escreve Salmos, né? E Davi ele foi rei de Israel. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele seguia, né, a direção do Espírito, né? Da mesma forma, a gente vê Paulo ele seguia a direção do Espírito. E ele escreveu a maioria do Novo Testamento, a grande parte. A gente vê Pedro seguindo a direção do Espírito, escrevendo 1 Pedro, lá em Atos 2 ele pregando, né? Enfim, um homem dirigido pelo Espírito, sendo dirigido em todas as áreas. E da mesma forma, é isso que o Senhor tem para nós, né? A gente não pode ser muito diferentes desses homens. A gente precisa ter a mesma sensibilidade que esses homens teve, né? E no livro de Provérbios, que eu queria ler com você, que eu acho que também é bem bacana para em relação a esse assunto, em relação ao plano de Deus, Provérbios capítulo 3 versículo 6. Abre aí na sua Bíblia. Provérbios capítulo 3 versículo 6 fala algo super relevante em relação a isso, né? Fala assim, ó. Vamos começar no versículo 5. No versículo 5, que entra nessa questão do plano de Deus. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele mostrará o caminho que deve seguir. Quantas vezes a gente não quebrou a cara ou quebra por ser dirigido por nós mesmos, seguindo o nosso próprio entendimento? Quantas vezes a gente não se arrepende de ter feito algo
Muitas vezes, quando dá aquela famosa cagada, é ou não é verdade? A gente vai lá e culpa a Deus, mas muitas vezes ele não tem nada a ver com isso. Foi a gente mesmo que não buscou a direção dele e a gente confiou no nosso próprio entendimento e a gente acabou quebrando a cara. Ou seja, precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Nada melhor, né? Tem um pastor que ele fala que o Espírito Santo ele é como se fosse um GPS. E às vezes a gente acha que sabe melhor que o GPS e acaba indo pela rua errada. Quantas vezes em casa meu pai ou minha mãe fala, esse GPS está errado. Aí vai lá e vira na rua que não é para virar. Quantas vezes a pessoa não errar? Aí quando começa a ser dirigido pelo GPS, as coisas vai dando certo e a gente chega no local. Da mesma forma, a gente precisa ser dirigido por esse GPS que é o Espírito Santo, né? Sensível a ele. Mas assim, Léo, como isso funciona na prática? Como a gente é dirigido pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida na prática? Como que eu chego no plano de Deus para minha vida na prática? Então, eu queria falar com você aqui 3 coisas que vai ser assim muito importante para você chegar e descobrir o plano que Deus tem para a tua vida. Então, uma das coisas que o Espírito Santo ele quer nos levar é buscar a Deus através da sua palavra. Precisamos priorizar, gastar tempo nas escrituras. Né? Às vezes a gente acaba não valorizando, e a nossa Bíblia às vezes acaba ficando até amarela, porque às vezes está aberta lá no Salmo 91, no Salmo 23, e às vezes a gente acaba não priorizando ler a Bíblia. E engraçado que nos momentos de aflições, não sei se isso já aconteceu com você, o Espírito Santo nos lembra da palavra. Quantas vezes eu lembro, uma vez que eu e minha mãe tava precisando de algo, uma conta, e o Espírito Santo me lembrou de Salmos 125. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abalam. Ou seja, o Espírito Santo começa a trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, ou seja, a palavra de Deus. Né? Então, às vezes, a gente acaba não priorizando isso e acaba deixando a palavra de lado. E às vezes a gente acaba sendo enganado pelas pessoas, por heresias, pelas circunstâncias, por não estar apegado à palavra. Né? Quantas vezes a gente não passa por momentos difíceis e o Espírito Santo nos lembra do Salmo 23. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes e me leva para águas tranquilas e renova as nossas forças. Ou seja, ele começa a nos lembrar da palavra. Né? Então, busque a Deus na palavra. Tem um aplicativo muito bom que eu te recomendo, que tem vários planos de leitura bíblica, que eu posso falar meio errado, chama YouVersion, né? Que tem vários planos de leitura bíblica, sabe? Então, priorize a palavra. Né? E para encerrar essa em relação à palavra, um exemplo é Jesus. Na hora que ele estava sofrendo as tentações por Satanás, como que ele correspondeu ao ataque do inimigo? E Jesus nos ensina com a palavra. Né? E Jesus começa a falar: não tentarás o Senhor seu Deus, né? Nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Enfim, Jesus ele começa a se defender com a palavra. Né? Então como que você vai, na verdade, descobrindo o plano de Deus? E para onde o Espírito Santo quer te direcionar? Para a palavra. Busque a Deus através da sua palavra. Segundo, ore regularmente. Martinho Lutero, ele tinha uma frase que era: eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não gastar de 2 a 3 horas em oração, eu não vou conseguir realizar. Ou seja, Martinho Lutero colocava a oração em primeiro lugar do dia dele. Né? E geralmente a gente faz ao contrário. Eu tenho tanta coisa para fazer, quantas vezes eu passo por isso, eu acredito que você faz tantas outras coisas que não dá tempo de orar. Né? Ou às vezes você está com muito sono de manhã,
aí no serviço é correria, chega em casa, você não quer fazer nada, você só quer dormir ou assistir uma série no Netflix, e a oração acaba sendo deixada de lado. Mas Jesus ele nos ensina, buscar o primeiro reino de Deus, ou seja, precisamos colocar em primeiro lugar a oração. Né? Tem uma frase que fala mais ou menos assim, não se apegue no seu começo de dia ao seu celular, né? Se apegue em primeiro lugar no seu dia à oração, né? E desde a quarentena eu tenho aprendido sobre esse princípio de buscar a Deus pela manhã. Como é bom! Parece que o seu dia é outra coisa. Não é que não vai acontecer problema, não é isso. É que você vai, parece que ganhando imunidade, porque você imunidade nessa questão de você entender de que não é que você não vai ter problemas, é que você vai estar resistente, porque Deus está com você. Ou seja, ore, tenha uma vida regular de oração. A terceira coisa que o Espírito Santo quer nos direcionar é para que a gente permaneça em comunidade, né? As pessoas, muitas vezes, elas vão nos impulsionar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Às vezes a gente vai precisar de um Elias para Eliseu, nós vamos precisar de um Samuel para Davi, porque as pessoas às vezes nos direcionam, Deus usa as pessoas para nos direcionar. Né? Nesse tempo a gente tem visto tanta essa questão dos desigrejados, pessoas que não querem saber de igreja, querem ficar na sua casa, e a gente fala que e a gente acabou de falar que a gente deve orar na nossa casa, ter a prioridade de uma vida na palavra, enfim, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que andar com as pessoas, com o corpo de Cristo. É isso que Paulo ele nos orienta lá no livro de Efésios, para que a gente ande, né, com o povo santo, para que a gente compreenda a largura e a profundidade do amor de Deus. Ou seja, ninguém, o Douglas Gonçalves que fala isso, ninguém carrega toda a revelação de Deus. Cada um tem uma parte. Por isso que Jesus nos orienta para a gente andar em unidade. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Ovelha que anda sozinha, é isso que o nosso pastorzão nos ensina. É petisco de lobo. Aquela que se afasta do rebanho, ela vira petisco de lobo. As pessoas com depressão, elas geralmente um dos sintomas é se afastar, né? Não é uma questão de solitude, aquele tempo saudável sozinho, mas uma questão de solidão, uma coisa ruim, né? Então, tenha como uma prioridade relacionamento. Nesse tempo de pandemia, a gente aqui da Rede Jovem, a gente tem aprendido muito, né, de que a gente precisa ter vontade de querer ter relacionamento com os nossos irmãos. Tenha vontade de ter relacionamento com os seus irmãos. Né? Talvez às vezes você queira trazer algum membro para a sua célula, né, que se converta, e muitas vezes a pessoa só vai, não é por causa da pregação, por causa do louvor, isso é ótimo, é essencial, mas porque às vezes ela vai porque ela se sente bem com você, e quando ela vai, ela se sente com uma família. E às vezes ela volta porque ela vê que ali é uma família. E a gente não pode perder de vista isso. Permaneça em comunidade, porque quando você permanece com pessoas, né, pessoas cheias do Espírito Santo, elas te impulsionam para o plano que Deus tem para a tua vida. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com você de uma forma bem curta, essas três formas práticas de você, né, buscar a direção do Espírito através da palavra, através da oração e através de viver em comunidade. E uma das, para a gente encerrar, teve um homem que cumpriu o plano, né? Teve um homem que ele cumpriu o plano do Pai. E aí a gente vê é, em João 3,16 que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça.
mas têm a vida eterna. Ou seja, Jesus cumpriu o plano. E que plano era esse? Era o plano da redenção. Que ele morresse pelos nossos pecados. Ele pagasse a nossa dívida. E hoje nós podemos ter o Espírito Santo que nos direciona por causa da morte do nosso Salvador Jesus Cristo, né, que nos amou. Nós só o amamos porque ele primeiro nos amou, porque ele cumpriu o plano do Pai. Da mesma forma, nós devemos cumprir o plano que Deus tem para nós. Mas nós não conseguimos sozinhos. Nós só conseguimos com o Espírito Santo nos direcionando. E eu queria orar com você hoje, né, em relação a tudo isso. Vamos orar? Pai, nós acabamos de falar sobre o plano de Deus. E como o Senhor é bom, Pai. E nós queremos cada vez mais descobrir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos direcione para o propósito e para o plano que o Senhor tem. Não nos deixe, Pai, andar sozinhos, não nos deixe, Pai, cada vez mais ter uma vida precária de oração ou de leitura bíblica, mas que a gente venha se manter motivado e com fome para estar com o Senhor. E cada dia mais a revelação do teu amor por nós, do teu evangelho, assim como dizia Martinho Lutero, Pai, todos os dias eu preciso lembrar do evangelho porque eu esqueço. E que o evangelho venha nos motivar para seguir aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão, uma ótima sexta-feira para você. Deus abençoe a sua família. Um grande abraço.